Olá, esta é a Voz do Reino e eu sou o pastor e evangelista Enéas Ribeiro, ministrando o seu coração. Eu quero falar neste momento sobre um mal que assola a humanidade. E eu sei que a partir do momento em que eu proferir sobre este mal e revelar para você pela palavra qual é a cura deste mal, você pode agora mesmo onde você está receber restauração para a sua vida. E eu sei que é isso que vai acontecer com muitas pessoas que estão ouvindo este pequeno vídeo que eu estou publicando nas redes sociais. Preste muita atenção. A culpa, ou o sentimento de culpa, está presente em todo ser humano na face da terra. Este sentimento latente ou patente é um sentimento que foi desencadeado por conta do pecado, da transgressão do primeiro homem, Adão. Quando Adão ouviu de Deus que não deveria comer do fruto daquela árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, quando ele comeu desse fruto, no exato instante em que ele ingeriu essa transgressão no seu coração, o mal penetrou na humanidade, a culpa penetrou em seu coração. Naquele exato instante, Adão morreu espiritualmente. Seu corpo continuou vivo por mais alguns séculos, mas a Bíblia diz claramente que no exato instante em que Adão tomou daquele fruto e o comeu, transgrediu, ele se separou de Deus, ele morreu espiritualmente, tornou-se um zumbi, um morto-vivo, andando com sua vida biológica, mas morto em sua vida espiritual. Agora, por causa disso, esse sentimento de culpa se torna presente na humanidade. Adão, na verdade, começou a andar afastado de Deus por muitos anos. Agora preste muita atenção. Através de Moisés veio a lei, e foi a lei que despertou no ser humano a consciência de pecado. E esta consciência de pecado é que está assolando a humanidade desde então. A lei, como diz a Bíblia em Romanos capítulo 7, é boa, é justa, mas a lei despertou no homem essa consciência de pecado, para que o homem entendesse, compreendesse que estava morto. A lei veio como um aio, como um curador, como um cuidador, até que viesse o que é perfeito, Jesus Cristo. Mas preste muita atenção. Este sentimento de culpa, esta consciência de culpa, assola não somente pessoas descrentes, assola não somente pessoas que não seguem nenhum tipo de ideia religiosa, mas é impressionante dizer que mesmo aqueles que professam uma fé, eles sentem, eles têm em si esse sentimento, esta consciência de culpa, esta consciência de pecado. Mesmo aqueles que se dizem cristãos por causa de uma propagação ou uma difusão errada do Evangelho, eles se sentem culpados. O Evangelho nunca foi trazido por Jesus com uma ideia, um confronto ao pecado. O pecado já foi confrontado pela lei. Pregar contra o pecado só ativa mais e mais a consciência de pecado que já está no ser humano. Todo cristão, todo homem, toda pessoa que peca sabe que está pecando, sabe que o que está fazendo é pecado, mas o ser confrontado não fará com que ela abandone o pecado, não dará a ela poder para abandonar o pecado. O poder sobre o pecado está na graça. É a graça superabundante que faz sucumbir o pecado, por mais abundante que seja. Então entra aqui a maior revelação do Evangelho do Reino, a justificação pela fé. Foi por isso que Martinho Lutero se levantou, para trazer essa revelação. É claro que muito do que ele falou não estava completo, era o início de uma revelação que Deus estava trazendo de volta à igreja e ao mundo. Martinho Lutero teve um vislumbre desta revelação, da justificação pela fé, que é o maior milagre que Deus pôde fazer pelo homem. Eu quero ler um texto com você na palavra de Deus, em Romanos capítulo 5, versículo 1. Você provavelmente deve conhecer. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Preste atenção.
Somente a justificação pela fé tem o poder de trazer a paz de Deus que excede a todo entendimento. Se você for justificado por obras, se você tiver a necessidade de justificar-se ou sentir-se justo porque faz coisas boas, então você jamais terá paz, porque você vai sempre mesclar coisas boas com coisas ruins. À medida que você fizer coisas boas para sentir-se justo, você vai ficar decepcionado e frustrado consigo mesmo, porque em poucos instantes você fará algo mal, ou pensará algo mal, ou dirá algo mal, que vai cobrir aquilo que você fez de bom. Então, a justificação por obras não traz paz. Na verdade, a Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie diante dele. As obras devem emanar de uma vida de fé. Quando você é salvo, quando você tem certeza da salvação, quando o Espírito Santo testifica em seu espírito que você é filho de Deus, então obras emanam de você naturalmente, sem esforço. Santidade flui de você sem esforço, porque agora você é a imagem de Cristo, você agora é filho de Deus. Preste muita atenção. Somente justificados pela fé temos paz com Deus. Como assim? Eu preciso somente crer que Jesus Cristo assumiu a minha condição de pecado, que Jesus Cristo assumiu a minha condição de pecador, porque agora, sabendo isso, eu não tenho mais culpa. A consciência de culpa é anulada em mim, é cancelada em mim. Agora eu sou justiça de Deus. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Então preste atenção, Jesus foi feito pecado para que nós fôssemos feitos justiça. Jesus na cruz do Calvário assumiu todo o nosso pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Com esse entendimento, nós agora temos autoridade. É isso que nos faz caminhar de volta para o estado edênico, para o estado do Éden, para o estado do primeiro Adão e da primeira Eva, antes que eles caíssem, antes que eles transgredissem. Nós somos justiça de Deus. E é por causa disso que toda a abundância de Deus flui em nossas vidas. É por causa disso que toda enfermidade no corpo não resiste. Preste muita atenção. Já que essa justificação pela fé nos faz retornar, regressar a um estado edênico, ou uma forma do estado edênico, então creia nisso, entenda isso. Adão nunca teve uma enfermidade. Adão nunca ficou doente. Adão nunca teve depressão. Adão nunca ficou magoado. Adão nunca ficou raivoso. Adão nunca teve sentimentos nocivos e hostis em seu coração que redundassem em doenças psicossomáticas. Adão vivia uma vida de plenitude, de abundância. E é isso que Deus tem para nós. Quem sabe até hoje você ouviu religião, e religião da boa, mas na verdade a religião não conseguiu trazer a você paz. Toda vez que você ora, você se aproxima de Deus ou vem diante de Deus como um servo pecador, como alguém que está continuamente devendo, porque falhou, porque errou. Você não está se vendo como filho, porque você, pasme, nunca entendeu o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de que Jesus Cristo reconciliou o homem com Deus. Agora você pode entrar com ousadia no santíssimo lugar que está dentro de você. Deus não está mais distante de você. Se você nasceu de novo em Cristo Jesus, Ele habita em você. Então você não entra na presença de Deus. A presença de Deus já habita em você. E agora você pode falar com Ele como um filho fala com seu pai.
Você não tem mais que ter medo de Deus, você não tem mais que ter receios por ter falhado. Se você falhou, peça perdão. A Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 1, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, tendes um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas pelos de toda a humanidade. Você em Cristo é justo. Você não é mais um pecador. Você não se chama mais nem pecador redimido. Você agora é só redimido. Pecador é aquele que não foi redimido. Nós somos justiça. Se a Bíblia diz que nós somos justiça de Deus, por que nós ainda nos dizemos pecadores? Nós temos agora a condição e o poder de vencer o pecado. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E é isso que dá a você a condição de viver plena e abundantemente. Então, com isso, e por causa disso, eu quero dizer que este mal que está assolando a sua vida, oriundo de culpa, essa enfermidade, essa doença, essa dor que está assolando o seu corpo, a sua alma, não tem legalidade para estar aí. Tem que ir embora. Você me entendeu? Essa doença que está em seu corpo está ilegal. A partir do momento em que você crê e entende pela renovação de sua mente que você é filho de Deus, você então sabe que toda doença e enfermidade é ilegal no seu corpo e na sua alma. Tem que sair. E você agora mesmo pode fazer com que isso aconteça, crendo na palavra de Deus, crendo nisto que é o Evangelho. Acorde, meu querido, desperte. Eu quero orar por você agora. Você é filho de Deus. Você não vai ficar doente. Você não vai ficar enfermo. Sabe, isso tem prejudicado você, isso tem impedido você de fazer coisas importantes na sua vida, no seu dia a dia. Você está com uma doença na alma, quem sabe, síndrome do pânico, depressão, ou qualquer tipo de doença psíquica ou doença psicossomática, doenças no seu corpo que foram consequência de enfermidades na alma. Essa raiva, essa ira tem que sair de você. Eu quero orar por cura agora. Deus tem me ungido para ser um ministro de cura. E eu tenho visto, pasmo e alegre, muitas pessoas recebendo cura através de nossa ministração. Mas boa parte das curas não acontece quando eu imponho as mãos, ou quando eu unjo, ou quando eu oro. Boa parte das curas acontece quando as pessoas recebem a revelação daquilo que eu ministro, que é simplesmente o Evangelho do Reino. Aí onde você está, agora mesmo, coloque a mão aqui na tela comigo. Eu quero orar por você. Eu quero concordar com a tua cura agora. Deus, nosso Pai, eu venho a Ti em nome de Jesus, o Teu Filho. E eu coloco diante de Ti esta pessoa, Senhor, que não entende sua condição de filho e por isso não consegue se aproximar de Ti sem culpa, sem consciência de pecado. Eu peço agora, Senhor, que a revelação da Tua graça anule esta consciência de pecado e conceda a esta pessoa a revelação da graça abundante, a revelação da filiação. Ela é filha. Deus, e agora, em nome de Jesus, eu repreendo toda enfermidade. Eu repreendo câncer, eu repreendo AIDS, eu repreendo tuberculose, vá tomando posse. Eu repreendo leucemia, eu repreendo diabetes, eu repreendo dermatite, eu repreendo artrite, repreendo artrose, osteoporose, eu repreendo toda e qualquer forma e tipo de enfermidade agora. Seja curado, filho de Deus, seja curada, filha de Deus. Você é de Deus, em nome de Jesus. Eu declaro que o Espírito Santo flui agora onde você está e penetra em seu corpo,
penetra em sua alma e arranca toda doença e enfermidade. Seja curada, seja curado em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Preste atenção. Procure uma igreja evangélica, uma igreja cristã, perto de sua casa. Procure uma igreja onde a palavra da graça é pregada, onde a palavra da fé é pregada, onde o evangelho do reino é pregado. E lá, esteja diante de um pastor, busque a orientação dele. Com certeza, Deus está começando para você um caminho de vitória, um caminho de restauração e de bênção. Eu declaro isso sobre a tua vida. Em nome de Jesus, Deus te abençoe ricamente.